Olá, mãezinhas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para contar para vocês o relato do meu segundo parto no Hospital Naval Marcílio Dias. Então, se você veio aqui buscando informações de como é ganhar neném nesse hospital, porque ninguém fala mais nada sobre esse hospital, fica aqui comigo que eu vou te contar em detalhes como é que é o procedimento lá dentro. E outra coisa, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards o relato do meu primeiro parto no Hospital Marcílio Dias. Eu vou ver se consigo gravar com ele no colo, porque senão ele vai ficar chorando ali no carrinho. Então, gente, apresento pra vocês o meu segundo filho, Caleb, que já está com 3 meses de vida. Nasceu de 35 semanas e 6 dias. Tá? O relato de hoje é sobre um parto cesáreo no Hospital Marcílio Dias. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu, né? A minha data prevista para o parto estava prevista para o dia 21 de janeiro de 2014, desse ano. Porém, meu filhinho decidiu nascer antes, né? Decidiu vir antes. Como foi? Ano passado foi um ano que eu trabalhei muito. Então, diferentemente da gravidez do Miguel, meu primeiro filho, que estávamos num período de pandemia, lockdown, em casa, né, em repouso praticamente, do Caleb eu já estava trabalhando, então eu estava andando semana toda, saindo, indo e vindo de casa, então foi uma gravidez um pouco mais agitada. Quando foi no final do ano, início de dezembro, eu decidi fazer o chá de bebê. Numa sexta-feira, dia 15 de dezembro, eu fiz o chá. E quando fui na segunda-feira, eu encerrava, né? Eu entrava de férias. Dia 18 eu entrava de férias e no dia 19 nós decidimos viajar para passar um último momento em família, né? Antes do bebê nascer. Sabe, eu tinha aquela sensação de que poderia nascer antes. Eu passei assim desde as 20, 30 semanas, 25 semanas, eu tava com a sensação de que meu filho poderia nascer antes. O Miguel nasceu 10 dias antes da data prevista. Só que eu tinha a impressão de que o Caleb poderia nascer bem antes. Sabe aquele, não sei se é instinto materno, sexto sentido, eu não sei o que era, mas eu comentava isso com a minha mãe, comentava com meu esposo, que eu tinha a sensação de que ele poderia vir em dezembro, ou no início de janeiro, né? Sei lá, é algo inexplicável, mas eu sentia que ele poderia vir antes. E eu comecei a me preparar, né? Me preparar a casa, preparar a roupinha dele, tudo, deixar tudo pronto com essa expectativa. Mas, né, orando ao Senhor para que ele viesse na data certa, né? Viesse com 9 meses completo e tudo mais. Então, como eu estava dizendo, nós decidimos viajar para curtir em família e fomos passar essa semana fora. Nós viajamos e eu sou moradora do Rio, né? Então nós fomos para Penedo. Eu queria passear num lugar perto para que, caso algo acontecesse, nós pudéssemos voltar, né? E aí nós fomos passear, mas desde a semana anterior eu já estava sentindo umas fisgadas embaixo, sabe? Um periquito. Tava sentindo umas fisgadas que eu já sabia desde a minha primeira gestação, que essas fisgadas significava que o bebê estava encaixando, né, encaixando, né, no colo do útero. E eu falei assim, bom, já tô sentindo essas fisgadas, então ele tá descendo, né, tá dando essas fisgadas porque ele já tá se encaixando. Bom, eu já tinha passado pela primeira consulta no Marcílio Dias. Eu fui atendida durante a minha gestação na Policlínica Nossa Senhora da Glória, na Tijuca. E fui na minha primeira consulta lá no Marcílio Dias com 33 semanas. O médico avaliou meus exames, olhou a barriga, o tamanho da barriga. Então, assim, tava tudo certinho. Ele já tinha passou um novo exame de sangue para eu fazer.
Para eu ser atendida, se eu não me engano, eu tinha que voltar lá no dia 26 de dezembro. Eu tinha uma próxima consulta, era dia 26 de dezembro. Então, eu tinha que preparar esses exames, fazer uma outra ultra e tudo mais. E aí, eu fui viajar e eu estava, nessa semana que eu fui viajar, no dia 18, na semana dia 18, eu estava com 35 semanas. E fomos passear e eu estava durante a viagem sentindo essas fisgadas. O que incomodava um pouco, porque quando eu andava eu tinha que dar uma parada, assim, porque é uma dor incômoda. Você, mamãe, se não é mãe de primeira viagem, já deve ter sentido isso e é algo que incomoda. Eu tinha que travar, assim, segurar um pouquinho, porque era uma dor, dava uma dorzinha, né? É uma dorzinha chata, né? E... Mas tudo bem, eu tava com maior disposição, tava com a cabeça tão leve, gente, tava com a cabeça tão leve, porque eu já tinha entrado de férias do trabalho, eu sou professora, então assim, tinha acabado as aulas, tinha todo mundo entrou de férias, então assim, eu tava muito relaxada, sabendo que a minha casa, o quartinho do bebê já tava pronto, que a choupinha dele tava pronta. Não tava passada, mas tava lavada. Mas tava tudo certinho, então eu tava muito tranquila. Eu estava realmente curtindo a viagem, curtindo o passeio. E, e teve um dia que nós fomos fazer trilha, né? Nós decidimos ir conhecer as cachoeiras do Parque do Itatiaia. Parque Nacional do Itatiaia, e a gente foi super empolgado, né? Porque eu nunca tinha feito trilha, nunca tinha ido nas cachoeiras aqui do Rio. E aí eu fui, né, super disposta, peguei meu tênis, né, minha roupa, e nós fomos pra cachoeira, meu esposo e meu filhinho, que tem 3 anos. E nós fomos subir uma trilha de 500 metros pra ver a Cachoeira Véu da Noiva. Gente, e que subida, hein? Que subida, porque era tudo escadaria, né? Você passando no meio do mato lá e indo subindo. Mas foi uma experiência muito legal, foi muito legal. Mesmo aquele barrigão que eu tava, foi muito legal. Muitas pessoas acharam que era loucura, né? Porque chegamos lá em cima, uma senhora até falou comigo assim: menino, você tá grávida, mulher, o que você tá fazendo aqui? Mas eu tava, gente, com adrenalina, sabe? Muito disposta. E aí fomos, descemos, depois fomos numa outra cachoeira, eu tomei banho, água super gelada, mas entrei, tomei banho, saímos, voltamos pro hotel, descansamos. No dia seguinte, fomos andar pela cidade e eu tava super bem, gente, super bem. Nesse mesmo dia, que foi numa quinta-feira, que nós saímos para andar pela cidade, a gente foi bem de boa, devagarzinho, andando. E quando foi no final da tarde, nós voltamos pro hotel, tomamos um banho de piscina, me diverti a beça, tava tomando banho de piscina. Ah, e aí voltamos pro quarto pra descansar, pra tomar banho, porque a gente ia sair de novo pra comer. E eu fui tomar banho, aí eu comecei a sentir um líquido escorrendo, sabe? Deixa eu colocar ali pra ele dormir. Como eu ia dizendo, eu sim comecei a sentir um líquido, né? Um líquido escorrendo. E a princípio eu pensei que fosse xixi, eu pensei que eu já não tivesse conseguindo conter, né? Segurar o xixi. Mas não, eu percebi que não tinha cheiro e tava dando um escorrendo, né? Aí eu me secava e tudo mais. Aí quando eu me movimentava, descia de novo. Como se fosse igual menstruação, né? Que você se movimenta, porque o esforço desce. Tava acontecendo justamente isso. E eu falei com meu esposo: olha só o que tá acontecendo. Tá descendo. E naquele dia a gente começou a pesquisar, né? Como fomos vendo que tava descendo, a gente começou a pesquisar o que poderia ser. Eu falei: será que é bolsa que estourou? Porque, mas não fez barulho, não fez nada. E eu já tinha lido relatos de quando mulheres falando que a bolsa estourou, fez um ploc. Então, mas não aconteceu isso. E do meu primeiro filho, minha bolsa não estourou, né? A bolsa, eles tiveram que estourar durante o parto. Mas aí eu falei assim: como é que é? Será que é o líquido amniótico que tá descendo? Eu fiquei sem saber. E bateu aquela preocupação, né? Meu Deus, será que já tá pra nascer? O que tá acontecendo? Tá muito cedo. Ainda tô com 35 semanas, gente. Como é que pode? Eu realmente fiquei preocupada.
E a gente não estava previsto a gente voltar ainda, a gente ia voltar só no dia seguinte. E eu tava muito tensa, porque tava começando a escorrer, eu não podia andar um pouquinho que eu já descia de novo. E eu falei com o meu esposo, vamos voltar? Vamos voltar porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tava sentindo dor nem nada, mas a gente tava longe de casa, longe do hospital, então eu não podia arriscar, né? E mesmo sem saber do que se tratava, a gente pegou, guardamos todas as nossas coisas, botamos tudo no carro pra ir embora. E eu pedi meu esposo para passar na farmácia comprar absorvente para eu colocar, porque tava descendo. E aí botamos o pé na estrada e voltamos para casa. E isso já tava, gente, dando umas 7 horas da noite, né? Então já tava tarde, né? Então a gente pegou para descer a serra, para voltar para nossa casa. Quando chegamos em casa, já era umas 9h20 da noite. Nossa filha já estava dormindo, dormiu no carro, a gente só pegou ele, colocou ele na cama, tomamos um banho e ainda estava escorrendo, gente. Tomei um banho, comi e fui dormir. Porque eu estava cansada, né? Porque foi um dia longo e cansativo, né? Fui deitar, dormir. Quando deu 1h da manhã, eu despertei porque eu tava sentindo escorrendo de novo. Eu corri pro banheiro, né? E realmente tava vazando do absorvente, já tava cheio e eu tive que trocar. E eu fiquei pensando assim, pô, tá, continua vazando. Eu imaginava que se eu dormisse e no dia seguinte isso ia parar, se eu ficasse quietinha, mas não. Então eu voltei pra cama, troquei o absorvente, voltei pra cama pra dormir. Falei assim, eu vou esperar até amanhecer pra ir a gente poder ir pro hospital, né? Porque a gente não sabe o que que é. Deitei. No que eu deitei, eu comecei a sentir dor. Comecei a sentir uma cólica aqui no pé da barriga e nas costas. E eu lembrei de como é uma contração. Gente, aquilo me deu um desespero, de certa forma, porque eu falei assim, se tá tendo contração, porque já estou entrando em trabalho de parto. Sabe aquilo que você não quer que aconteça, mas você vê que tá indo para aquele caminho e você fica um pouco tensa? Eu queria muito que meu filho nascesse com 39 semanas, 40 semanas, né? E quando eu sim, comecei a sentir a contração, eu comecei logo a falar com Deus, Senhor, segura ele na minha barriga, segura ele, segura ele. Ao mesmo tempo orando e ao mesmo tempo pedindo que desse tudo certo, sabe? Se tivesse que acontecer, que desse tudo certo. E aí eu fui e falei assim, não tem jeito, eu vou ter que acordar meu esposo. Mas antes de eu acordar, eu levantei, eu falei assim, eu já vou começar a arrumar as malas, vou arrumar as coisas. E eu tinha só a roupinha do bebê lavada, eu não tinha passado ainda. Eu fui abrir as coisas, as malas da viagem, tava ali no quarto, eu só peguei, tirei as roupas que tava e coloquei outras roupas pra gente poder levar pro hospital. Arrumei a mala, coloquei as roupas do bebê, dobrei, separei, montei as roupinhas pra cada dia, arrumei tudo. Foi muito rápido, arrumando tudo. E aí eu voltei no quarto, chamei meu esposo, falei assim, amor, vamos pro hospital, porque eu tô começando a ter contração. Aí ele já levantou no alerta, né? Levantou no alerta, aí terminamos de arrumar as malas, pegamos roupa dele, pegamos isso, pegamos aquilo outro. E rapidinho, né? Eu só ajeitei o cabelo, vesti outra roupa, já estávamos prontos. Aí ele foi acordar minha sogra para ela poder ficar com meu filho, com o Miguel, né? Ele tava dormindo, gente. Eu só dei um beijinho nele e levamos ele para minha sogra. Ele continuou dormindo, vai dormir lá na casa dela, pra gente poder ir pro hospital. Isso tava dando 2h da manhã. E aí nós corremos, entramos no carro, já botamos tudo no carro, bebê conforto, tudo, e fomos pro hospital. Chegamos lá, como era madrugada, né? Chegamos lá, foi até bem rápido. Chegamos lá, já era umas 3h20. E eu dei entrada na emergência, já fomos pra ala da maternidade, obstetrícia, né? Centro cirúrgico,
de obstetrícia, Aí a menina que nos atendeu fica no quinto andar da maternidade, e nos atendeu, perguntou: o que vocês estão fazendo aqui nessa hora? Eu falei assim: bom, eu já tô tendo contração. Estou tendo contração e tô perdendo líquido. Aí a doutora que foi me atender, uma doutora muito boazinha, ela pediu pra eu sentar pra examinar, né, fazer o toque. Quando ela fez o toque, eu tava com 2 de dilatação, 2 centímetros de dilatação. Aí ela falou assim: você tá perdendo líquido. Aí ela foi fazendo algumas perguntas, né? E aí ela perguntou de que cor tava vindo o líquido. Aí eu falei: bom, ele tá vindo transparente, levemente esverdeado. Quando eu passei essa informação para ela já ficou em alerta. Falou assim: bom, se está vindo esverdeado, né, um tom esverdeado, significa que tem mecônio no líquido. Mecônio, para quem não sabe, é as fezes do bebê dentro do útero. Então, quer dizer, já tinha fezes. O que é, pelo que elas conversavam lá, parecia ser algo incomum, porque era meio que precoce. O bebê só, só libera mecônio um pouco mais lá pelas 37 semanas, 38 semanas. Então, já tinha fezes no líquido. Então, ele tinha que nascer, entendeu? Porque ele poderia acabar aspirando as fezes e acabar indo pro pulmão. É algo bem complicado, né? Assim, pode causar morte fetal. E aí, quando ela falou isso, ela falou assim: olha só, ele vai ter que nascer hoje. Não tem jeito, ele vai ter que nascer hoje. Aí eu tinha a opção de ser cesariana ou ser parto normal. Claro que eu estava optando por parto normal. Eu tive meu primeiro filho em parto normal numa Cid e eu achei fantástico. E eu já estava sentindo dor de contração, né? Tava vindo assim com um intervalo de 10 em 10 minutos, não tava tão ritmada ainda, mas eu já estava sentindo. Então eu falei assim: bom, ela falou 2 minutos, então só tem que ficar aqui mais tempo até engajar. E aí ela falou assim: bom, vamos fazer mais exames, porque você já tá perdendo líquido. Vamos colocar você na máquina do cardiotoco, né, que ver os batimentos do bebê, e ir acompanhando. Aí eu fui, troquei de roupa, coloquei o roupão, né, do hospital, fomos para outra sala, e aí me colocaram nesse aparelho, né, pra ficar medindo. Fiquei ali umas meia hora, porque é o tempo necessário para fazer toda a transcrição lá da máquina. E aí, quando a doutora voltou, ela percebeu que eu não tinha tido variação nenhuma na faixa. Ela falou assim: você comeu? Porque seu bebê não tá se movimentando muito. E aí ela aplicou glicose, botou um saquinho com glicosuro e glicose, porque eu já tinha muito tempo que eu já tinha comido, né? A última refeição que eu fiz era 11 horas da noite.